Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de janeiro de 2022. Instagram é a rede mais prejudicial à saúde mental do usuário, diz estudo parte 1. Com mais de 1 bilhão de contas cadastradas, o Instagram é uma das principais redes sociais do mundo e a mais prejudicial à saúde mental dos usuários, de acordo com o estudo da instituição Royal Society for Public Health. Mas por que a plataforma, que era considerada um passatempo, tornou-se vilã para o psicológico dos próprios utilizadores? Em maio deste ano, a entidade de saúde pública do Reino Unido entrevistou 1.479 pessoas, de 14 a 24 anos, e constatou que 90% delas utilizam redes sociais. Para esta parcela, o Instagram é a plataforma que mais influencia o sentimento de comunidade, bem-estar, ansiedade e solidão, seguido das redes Snapchat, Facebook, Twitter e YouTube, respectivamente. Dados da Pew Research Center de 2018 mostram que jovens adultos são os usuários mais ativos no Instagram. 64% das pessoas entre 18 a 29 anos possuem uma conta. Segundo o especialista em comportamento digital e sócio da Seven Grupo Digital, Tiago Valadares, a exposição dos jovens na web é intensa. O jovem produz muito mais conteúdo e tende a usar a ferramenta de maneira excessiva, consequentemente ele fica muito mais exposto às emoções, explica. Forjar a realidade no Instagram para ganhar likes, seguidores ou apenas por simples diversão vale tudo, até fingir a realidade nas redes sociais. No YouTube, não é difícil encontrar inúmeros vídeos em que produtores de conteúdo simulam grandes viagens sem ao menos sair do lugar. No Instagram, temos o exemplo das jornalistas do BuzzFeed Lindsay e Jasmine, que foram protagonistas de uma gravação com mais de 3,7 milhões de visualizações, na qual fingem passar 4 dias em Londres. O vídeo intitulado Desafio Fingimos uma Viagem para Londres no Instagram mostra como elas convenceram seus seguidores de que estavam em outro país. Fotos em aeroporto, museu, cabine telefônica, casa de chá, restaurantes, entre outros. Além disso, incluíram como regras postar 3 ou 4 fotos no feed e gravar stories diariamente. Mais recentemente veio a público que o Facebook sabe o quão prejudicial o Instagram pode ser para adolescentes, mas se recusa a divulgar isso publicamente. De acordo com documentos obtidos pelo jornal The Wall Street Journal, a rede social chegou a conduzir pesquisas sobre o tema. O relatório mostra como o Instagram e seu mecanismo de comparação social afetam a saúde mental dos usuários, sobretudo os adolescentes. Tornamos os problemas de imagem corporal piores para 1 em cada 3 meninas adolescentes, diz um dos leads da apresentação mostrada internamente no Facebook. Confira alguns dos destaques da pesquisa que circulou internamente no Facebook e foi obtida pelo jornal norte-americano. Um estudo com adolescentes dos Estados Unidos e do Reino Unido concluiu que mais de 40% dos que relataram se sentir pouco atraentes começaram a notar isso após usar o Instagram. Pesquisa mostrou, ainda, que o Instagram foi projetado para uma maior comparação social do que os rivais TikTok e Snapchat, destacando corpos e estilos de vida. Os adolescentes relataram, no estudo, que se sentiam viciados no Instagram e gostariam de usá-lo menos, mas não conseguiam. Os adolescentes culpam o Instagram pelo aumento da taxa de ansiedade e depressão, disse uma pesquisa interna do Facebook de 2019, que acrescentou que essa reação foi espontânea e consistente em todos os grupos. 13% dos usuários do Reino Unido e 6% dos usuários do ZEUA que têm pensamentos suicidas disseram que esses impulsos estão relacionados ao Instagram.
Antes de entrarmos no problema dos jovens com o Instagram e as redes sociais, precisamos conhecer como o Espiritismo vê as doenças. Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, inclui uma mensagem do espírito de Morel Lavalley, cujo título e as três causas das doenças: o que é o homem, um composto de três princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes três princípios acarretaria necessariamente o aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito falta ou não pode funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria, encontrando-se assim impossibilitado de manifestar-se, poderá haver alguma coisa do gênero do cretino ou do idiota, mas não haverá jamais um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo vida animal e não um espírito encarnado. Se, pois, temos a presença de três princípios, esses três princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou desarmonia parcial. Se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será necessária uma medicação adequada à natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença procede do espírito, não poderíamos empregar, para combatê-la, outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e, podemos mesmo dizer, o caso que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos, para obtermos a cura. Ora, o que fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta, e se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruís o efeito, mas, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente, quando cessarem os cuidados, até que se perceba que é preciso levar a lures atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e não é cuidando de um nem do outro que se fará desaparecer a causa. Não é, pois, vestindo a camisa de força num louco ou lhe dando pílulas ou duchas que conseguirão restituir-lhe o estado normal. Apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão seus excessos, mas não destruirão o germe senão o combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia, espiritual e fluidicamente, como fazem materialmente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma, de resignação, conforme o caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Balneário Gaivota, 16 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.